Olá, aqui é a professora Shirley. Nesta videoaula prossigo com a série sobre os gêneros do discurso. Hoje eu comento o aparecimento do termo gênero na antiguidade grega, numa tentativa de classificar e ordenar o fazer poético. Comento também a herança dessa antiga reflexão grega na cultura romana. Vamos lá? Então, a reflexão sobre os gêneros da linguagem remonta à antiguidade clássica. Foi Platão que iniciou essa discussão a partir da distinção do modo como o poeta atua. Para ele, o poeta imita ou representa a realidade por meio da arte. Ele chama esse modo de atuação de mimético. O Platão divide em 3 tipos esse modo de atuação do poeta. A poesia mimética ou dramática, que compreende a tragédia e a comédia, a poesia não mimética ou lírica e a poesia épica, que combinava os 2 tipos anteriores. Posteriormente, também o Aristóteles reflete sobre o fazer poético aquelas divisões em tipos propostas pelo Platão. Ele procurará estabelecer critérios que diferenciam as artes poéticas, considerando também que poesia é imitação, mas não reprodução fiel da realidade ou da natureza. Assim, o Aristóteles oferecerá, por sua vez, sua própria proposta de classificação do fazer poético, utilizando 3 critérios. O primeiro critério estabelecido pelo Aristóteles é o formal. Esse critério distingue prosa e verso ou uma combinação de ambos. À época dos gregos, o modo de fazer poético em verso ou prosa não era objeto de reflexão porque as composições, em sua maioria, eram feitas em versos. O segundo critério estabelecido pelo Aristóteles é o temático. Esse critério define se o assunto, as pessoas representadas seriam mais ou menos nobres, por exemplo, na tragédia ou na comédia. E o terceiro critério é o enunciativo, que vai estabelecer as diferenças entre enunciações em primeira ou terceira pessoa para a narrativa ou representações diretas nas obras dramáticas ou teatrais. Assim, observando as obras de arte literárias consagradas em seu tempo, o Aristóteles estudou essas obras, determinou as características delas, confrontou essas obras e reuniu em grupos as que se assemelhavam. Com isso, obteve 3 grupos, a que chamou gênero épico, gênero lírico e gênero dramático. Horácio, um dos maiores poetas da Roma Antiga, leva para a cultura romana o trabalho do Aristóteles, que é grego. Com base na classificação aristotélica, o Horácio propõe a chamada unidade de tom. E o que seria a unidade de tom? Seria cada gênero distintamente possuir seus próprios metros, ritmos, conteúdos e o poeta, em busca da perfeição no fazer poético, seguir esses preceitos sem produzir qualquer mistura entre eles. Com Horácio surge então a norma clássica sobre os gêneros literários, segundo a qual os modos de criação próprios dos gêneros épico, dramático e lírico são modelos normativos aos quais se deve submeter a criação artístico-literária. Essas normas são regidas por 4 princípios. O primeiro é o da imutabilidade, segundo a qual cada obra obedece sempre ao modelo de seu gênero. O segundo é o da fixidez, segundo a qual a criação poética só pode ser lírica, épica ou dramática. O terceiro princípio é o da emoção, segundo a qual cada obra deve encerrar somente um tipo de emoção, trágica, cômica, lírica. E o terceiro princípio é da hierarquia artística, segundo a qual gêneros nobres, exemplo da tragédia e da epopeia, e gêneros plebeus, a exemplo da comédia. Turma, finalizo aqui o conteúdo sobre a origem do termo gênero na antiga reflexão grega sobre o fazer poético. Na próxima videoaula, eu abordo as características mais gerais de cada um desses gêneros que compõem a tríade clássica herdada dessa antiga reflexão grega. Até mais!